Deuteronômio capítulo de número 8. Deuteronômio capítulo de número 8. Nós vamos ler o verso de número 2. Já foi feita a apresentação, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem está pela primeira vez aqui? Faz assim? Que bênção. Sejam muito bem-vindos à nossa igreja. Que Deus abençoe vocês e que o Senhor possa falar o coração de vocês. Amém? Deuteronômio capítulo de número 8, versículo de número 2. Minha versão é NVT. Está escrito assim: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, a fim de lhe ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Eu quero ministrar uma palavra, uma mensagem profética da parte de Deus para o teu coração com o seguinte tema: o deserto não é castigo, é preparação. Eu vou repetir: o deserto não é castigo, é preparação. O texto que nós acabamos de ler está registrado no livro de Deuteronômio. Este livro é o 5º livro do Pentateuco. É o último livro da Torá. É este livro que narra-nos o grande momento. O momento em que o povo de Israel estava a um passo da terra prometida. O povo de Israel estava próximo, estava perto da terra a qual o Eterno, nosso Deus, havia prometido a eles. Foram 40 anos em uma jornada no deserto. Não foram 40 dias, nem 40 meses, foram 40 anos. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga para essa pessoa: foram 40 anos. Nesses 40 anos,
pessoas morreram, pessoas nasceram. Nesses 40 anos, o ciclo de algumas pessoas acabou, mas o ciclo de outras começou. Mas independente daqueles que estão indo ou os que estão chegando, a promessa é a mesma. E qual é a promessa? A promessa é que este caminho no deserto está levando vocês ao lugar da promessa. Ou seja, sempre quando o deserto se tornasse doloroso para os filhos de Israel, eles deveriam se lembrar: para onde esse caminho está me levando? Porque este caminho não está me levando para lugar nenhum. Este caminho está me conduzindo ao lugar em que Deus disse que seria a nossa habitação, ao lugar das delícias, ao lugar onde a terra mana leite e mel. Este caminho está nos levando à terra da fartura. Este caminho está nos conduzindo a um novo tempo. Então preste muita atenção. Entre o ponto da promessa e o ponto do acesso àquilo que Deus prometeu, existe uma jornada, existe um caminho. Esse caminho não é apenas um caminho que separa um ponto do outro. Mas este caminho é o caminho em que Deus usou para provar o coração daqueles que Ele fez a promessa. Não pense você que só porque Deus te fez uma promessa, que você não será provado. É justamente aqueles que Deus faz a promessa que são provados. Eu vou ter que repetir isso aqui. É justamente aqueles que Deus fez uma promessa. Deus não precisa provar quem Ele não fez promessa nenhuma. Deus não precisa provar quem Ele não fez compromisso nenhum. Deus, Ele vai provar aqueles a quem Ele tem uma aliança. Deus, Ele vai provar aqueles a quem Ele tem um acordo. Deus vai provar aqueles a quem Deus tem um compromisso. Então eu já vou declarar aqui: se você está sendo provado, é porque Deus tem um propósito com a tua vida. Se você está sendo provado, é porque Deus, Ele tem algo para você. Olha para essa pessoa, pergunta para ele, pergunta para ela: e aí, está sendo provado? Nós temos que parar de olhar para o deserto como se fosse um castigo. Enquanto você continuar olhando para esse deserto como um castigo, você nunca vai estar pronto. Você nunca vai estar preparada. Porque se você vê isso como castigo, certamente você vai estar responsabilizando quem te castigou. Entenda que esse deserto não é castigo, é preparação. O texto que nós lemos, o Eterno está falando ao povo por meio de Moisés,
lembrem-se que o Senhor que os guiou por esse deserto. Primeira verdade aqui: esse deserto não é obra do diabo. Esse deserto é caminho preparado por Deus. É interessante que o povo está tão perto da terra da promessa. O povo está tão próximo, os olhos do povo já conseguem avistar a terra da promessa. Eu vou repetir isso aqui para quem está prestando atenção. O povo já consegue avistar, o povo já consegue enxergar. Só que o povo, pastor Johnny, não podia se contentar só em ver a terra da promessa. Porque a promessa de Deus não foi: vocês vão ver a terra que mana leite e mel. Não, a promessa foi: vocês vão desfrutar. Vocês vão acessar. Aleluia. Tem muita gente que se contenta em avistar. Tem muita gente que se contenta em ver, quando na verdade Deus quer que você acesse esse lugar de bênçãos. Então presta atenção. Eles estão olhando para a terra. E agora Deus começa a falar por meio de Moisés. Lembre-se. Ou seja, nunca se esqueça. Quem trouxe vocês até esse ponto aqui, o Senhor está dizendo: foi eu. Foi eu que os guiei até aqui. Foi eu que os trouxe até aqui. Aí Deus disse: foram 40 anos, eu os humilhei, eu os coloquei à prova, eu provei o caráter de vocês. Pastor, por que Deus teve que provar o coração do povo? Porque esse povo saíram da escravidão, mas o coração nunca foi livre. Porque sair do Egito fala de sair de um ambiente. Mas e quando aquilo que o ambiente produziu dentro de você, você não consegue se libertar? Você não consegue se libertar do trauma que aquele ambiente causou em você. Você não consegue se libertar dos açoites que machucaram você. Uma coisa é sair do Egito, é sair da escravidão. Outra coisa é ter o coração livre. É por isso que Deus permitiu eles ficar 3 dias sem água. É por isso que Deus permitiu eles sentirem fome. Porque era nos momentos de pressão que o coração se revela. Coração de quem está confiando, ele suporta a pressão. Está com sede, está adorando. Está com fome, está adorando. Louvado seja. Aleluia. E o coração de quem não está confiando, sente o sede, murmura.
A culpa é de Moisés, a culpa é de Deus. Olha aí, nós deveríamos ter ficado no Egito. Por quê? Porque pelo menos lá tinha cebola para comer. Por quê? Porque pelo menos lá tinha pepino para saborear. Por quê? Porque pelo menos lá o faraó nos dava vísceras de peixe para comer. Nós tinha nossa ração diária. Agora nos trouxe para cá para quê? Para morrer na areia do deserto? Nos trouxe para cá para quê? Para sentir esse calor aqui? Para ficar aqui sentindo sede? Para ficar aqui? Não, era melhor ter ficado lá. A Bíblia diz no livro de Números que eles chegaram a cogitar a ideia de voltar para trás, porque a Bíblia diz que eles começaram a falar um para o outro: vamos voltar, vamos fazer o caminho de volta, vamos sair fora daqui, vamos sair desse deserto, vamos voltar para o Egito, vamos voltar para lá. Ou seja, eles queriam voltar para o lugar que eles oraram para sair. Tem muita gente orando para voltar. Não, você orou para sair, agora você está querendo voltar. Você orou para sair daquela situação, agora você está querendo voltar. Você orou, você pediu, você clamou, você veio no culto da terça-feira. Aí quando Deus resolve fazer, mas Ele permite um deserto para provar teu coração, aí você começa: porque eu não vou aguentar, porque eu não vou suportar, porque eu... Então você não está pronto para desfrutar da promessa, desfrutar da terra que emana leite e mel. Então você não está pronto para desfrutar daquilo que Deus disse que tinha para você. Você não está pronto, você só vai estar pronto quando você entender que se eu estou sendo provado, mas eu estou no caminho que Deus me colocou, e se é Ele que está me guiando, então isso significa que Ele não vai deixar eu morrer de fome, Ele não vai deixar eu morrer de sede, Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar da minha casa. O problema é que tem muitas pessoas reprovando nos testes de Deus. Você não está suportando nada. Eu vou falar uma coisa para vocês: se o seu problema é boletos, se o seu problema é dívida, se o teu problema está ligado a dinheiro, então levanta a mão e agradeça a Deus. Sabe por quê? Porque tem pessoas sofrendo com enfermidades que nem toda a fortuna que ele tem guardada resolve o problema dele. Você está vendo por que Deus prova o nosso coração? Para saber aonde está o nosso coração. Pergunta por quê? Porque aonde você coloca teu coração, aquilo acaba governando teus passos. Então esse povo aqui, e eu já vou terminar a mensagem. Quem quer que eu termine? Fala amém. Quem quer que eu continue? Fala glória. Aqui Deus está falando: eu coloquei vocês à prova, eu provei o caráter de vocês, para saber se vocês iam me obedecer. Já parou para pensar que talvez essa prova é Deus provando você para ver se você vai obedecer? Quantas pessoas que não suportam a pressão, ele acaba abandonando os caminhos do Senhor? As pessoas que, por não suportar a pressão, ele para de congregar, ele para de ter comunhão, ele vai parando. E presta atenção, é lindo, porque Deus disse: eu permiti a fome, mas eu também sustentei. E eu dei um alimento para vocês que nem o pai de vocês, nem os antepassados de vocês havia provado. Eu mandei maná. Ou seja, vocês comeu algo inédito, que nunca tinha sido provado por ninguém na terra. Só o fato deles comer algo que nunca ninguém, nem os seus antepassados havia provado, isso já era experimentar o novo de Deus no deserto.
Porque se eu estou comendo uma coisa que ninguém comeu, se eu estou experimentando uma coisa que ninguém experimentou, por quê? Porque o céu tem coisa nova. É Deus falando, está no deserto, mas está vivendo novo. É Deus falando, vai experimentando, vai experimentando. Por quê? Porque quando você chegar na terra prometida, tem que começar a acostumar com coisa boa é no tempo da prova. Quem está entendendo? Então presta atenção. Presta atenção. Eu enviei maná. Eu provei vocês a fim de ensinar. Sabe o que eu aprendo aqui? A segunda verdade. Deserto não é para humilhar, deserto é para ensinar. Os desertos são pedagógicos. Há momentos que nós precisamos parar e fazer a seguinte reflexão: o que Deus está tentando me ensinar com esse deserto aqui? Presta atenção. Se nós continuarmos o texto, olha o que diz o verso de número 6. Projeta para mim, capítulo 8, versículo 6. Olha só o que está escrito aí. Começa no verso 5, filho. Pensem nisto. Assim como um pai disciplina o filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. É Deus falando, está no deserto, mas não está órfão. Está no deserto, mas vocês têm um pai. E é Deus falando, e vocês não têm um pai frouxo, que deixa vocês fazer o que querem. Não, vocês não têm um pai frouxo. Vocês não têm um pai omisso. Vocês têm um pai que ama. E o pai que ama disciplina quando tem que disciplinar. O pai que ama corrige quando tem que corrigir. O pai que ama, entenda que algumas disciplinas de Deus é a maior demonstração de amor. É Deus falando assim, eu te amo. Vocês têm um pai. Eu senti algo aqui. Olha para essa pessoa com carinho e respeito. Crente é educado. E diga assim, ó, você tem um pai. Fala assim, você está no deserto, mas você tem um pai. Isso me faz lembrar uma palavra de Jesus. E o que ele disse? Ele disse em Mateus: qual filho que pede pão a um pai e o pai lhe dará uma pedra? Qual dos filhos que pedindo peixe o pai lhe dará uma serpente? Se vocês que sois maus sabei dar boas dádivas ou boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, Ele dará boas coisas aos que lhe pedirem. Presta atenção. Aí ele disse no verso 6, portanto, me obedeçam. Obedeça aos mandamentos do Senhor seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele, pois o Senhor seu Deus está levando vocês para uma terra com riachos e tanques de águas, com fontes que jorram nos vales e nas colinas. Vamos continuar.
É uma terra de trigo, cevada, com vinhedos, figueira, romanzeiras, com azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento e não falta coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre em grande quantidade nos montes. Quando tiverem comido até se saciarem, lembre-se de louvar a Adonai, seu Deus, pela boa terra que Ele lhes deu. Aleluia. Tenham cuidado para que em meio à fartura não se esqueça do Senhor. Não. Tenham cuidado para que em meio à fartura não se esqueçam do Senhor seu Deus, e desobedeça aos mandamentos, estatuto e decreto que hoje lhes dou. É Deus falando: vocês estão entendendo por que o deserto? Para quando você estiver fartura, riqueza, tiver alimento em abundância, não se esqueça de Deus, não. Porque nós temos uma tendência de se esquecer de Deus quando está tudo dando certo. Diminui a frequência de oração, já não vê mais a necessidade de vir na igreja, está tudo dando certo. É Deus falando: mas não esqueça do deserto não, hein? É Deus falando assim: vocês vão querer voltar para cá? Esse é o problema de muitas pessoas: se esquece do que Deus fez, se esquece de onde Deus te tirou, se esquece dos livramentos que Ele te deu. O que tem de pessoas sofrendo de amnésia espiritual, se esquece. Aí quando tudo começa a dar errado de novo, aí fica: o diabo, o Satanás, o capeta. Aí o diabo está lá na capetolândia, olhando para o crente, fazendo assim: não, é que você esquece do que o Eterno fez por você. Aí fica aí desobedecendo, fazendo tudo do teu jeito, esquece dos mandamentos. Eu estou na minha aqui. Então às vezes aquilo que as pessoas estão falando que é o diabo é só uma colheita da desobediência. Pastor, eu não queria ouvir isso não, me magoou. Lindo. Enquanto você continuar magoadinho, você nunca vai acessar coisas grandes. Entenda que às vezes Deus nos permite o deserto para dar um tratamento de choque na gente. Por quê? Porque tem pessoas que na fartura ficou soberbo. Tem pessoas que na fartura ficou orgulhoso. Tem pessoas que na fartura ficou prepotente, arrogante, passando em cima de todo mundo. Olha para essa pessoa que está perto de você e fala assim: está entendendo? Fala assim: o culto aqui é de profeta. Deus está falando: não esqueça. Mas é lindo como que termina isso aqui. Coloca para mim o verso de número 18, filho. Lembrem-se do Senhor seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez aos seus antepassados, como hoje se vê. É Deus dizendo: sou eu que dou a vocês a capacidade de produzir riqueza, sou eu
que dou a vocês a capacidade de ser bem-sucedido, sou eu. E hoje é isso que o Eterno está comunicando ao nosso coração aqui. Sou eu que dou a vocês a força, sou eu que dou a vocês a capacidade, sou eu que dou a vocês, sou eu que dou a vocês o acesso às riquezas, sou eu. O povo não podia jamais se esquecer disso. Então presta atenção. A Bíblia diz que é enviado os espias para aquela terra. 12 homens foram enviados. Os 12 voltou com um relatório. 10 voltou falando assim: a terra mana leite e mel. A terra é boa demais. Não. As frutas que tem lá é diferente de tudo que a gente já viu. Mas nós nunca vamos acessar aquele lugar. Pergunta por quê? E eles respondem no relatório deles: porque nós nos sentimos como gafanhotos. Aos nossos olhos, nós éramos como gafanhotos perto dos moradores daquela terra. Eles são gigantes, são grandes, são fortes, guerreiros. Nós nunca vamos acessar. Eu fico imaginando Deus olhando para os 10. É uma conjectura, é claro. Eu fico imaginando Deus assim, ó, olhando, Jesuel, olhando. Mas quando foi que eu dependi da força de vocês? Quando foi que eu dependi de vocês para colocar vocês aí? É por isso que no texto está dizendo: lembre-se quem foi que guiou, lembre-se quem foi que conduziu, lembre-se quem foi que deu livramento, lembre-se quem foi que alimentou, lembre-se quem fez sair água da rocha. Lembrem-se. Por quê? Para quando vocês chegarem diante de desafios maiores, nunca foi sobre mim. Para chegar até aqui, foi sobre Ele. Mas 10 estão dizendo: não dá, não vamos. Só que Josué e Caleb também foram com eles, e trouxe um outro relatório. E quando eles começaram a falar: nós nunca vamos acessar esse lugar, Josué e Caleb falou assim: cala a boca todo mundo. Está escrito, pastor, isso está escrito. Cala a boca. E se fosse na nossa gíria aqui, ou de São Paulo, era mais ou menos assim: cala a boca geral. Cala a boca. Foi necessário Josué e Caleb mandar calar a boca. Pergunta por quê? Não, pergunta animada agora. Por quê? Porque as palavras do relatório desses 10 começou a inflamar o coração do povo. Deixa eu falar uma coisa para você: que Deus te dê discernimento espiritual. Sabe por quê? Porque às vezes vai ter pessoas que vai tentar desanimar você e desanimar aqueles que estão ao seu redor. E é nesses momentos que você tem que ter coragem para mandar calar a boca. Cala a boca. Pastor, mas nem todo mundo tem maturidade para ouvir um cala a boca. O problema é deles. Porque se não tem maturidade para ser confrontado, então não vai ter o prazer de desfrutar de um lugar a qual Deus prometeu. Porque se você não consegue se enxergar lá dentro, então vocês não têm o direito de estar lá dentro. Por quê? Porque antes de eu pisar meu pé lá, eu já estou me enxergando lá, desfrutando. Por quê? Porque foi Deus que prometeu. Não foi o Zé da padoca, não foi o Zequinha da... Não, foi Deus que prometeu. Foi o Senhor que prometeu. Sabe qual é o problema? É que a gente se emociona quando Deus fala, mas diante dos desafios,
Parece que você esquece daquilo que Deus disse. Veio no culto da terça, recebeu uma mensagem, uma injeção de profética, de ânimo. Aí saiu daqui do culto aleluiado, aleluiada. Aí no outro dia, na quarta-feira, primeiro desafio. Aí entra a síndrome do Chaves. Você tem que continuar confiando naquilo que Deus falou. Não, Deus falou para mim na palavra no culto passado. Não, Deus já tinha dito, eu já tenho uma palavra para viver isso aqui. Deus já, não, eu tenho uma palavra, mas tem gigante, mas eu tenho uma promessa. Não, mas tem guerreiro lá, mas eu tenho uma promessa. É isso que Josué e Caleb falou. Cala a boca todo mundo. Se foi Deus que disse, nós vamos fazer do gigante pão na nossa mão. Nós vamos transformar toda a dor em propósito. Eu quero liberar. Deus transforma a dor em propósito. Deus transforma a dor em propósito. Quem está recebendo? Deus transforma a dor em propósito. Então você tem que entender que nem todos que andam com você vai acessar os lugares que você vão acessar. Era quantos homens? 12, né? Que foi espiar. Desses 12, só 2 entrou. Na verdade, daqueles que saíram do Egito para entrar na terra prometida, só foi 2. Como assim, pastor? Porque os que saíram do Egito morreu no deserto. Os que entraram na terra prometida foram aqueles que nasceu no deserto. Entrou uma geração nova na terra prometida. Entrou os filhos daqueles que recebeu a promessa. Os pais não desfrutou, mas a semente deles. Não, eu me arrepiei. Os pais não desfrutaram, mas os filhos vão desfrutar. Os pais não acessaram, mas os filhos vão acessar. Eu vou liberar isso aqui. Eu vou liberar. Desceu uma unção aqui. Lugares que você não acessou, teus filhos vão acessar. Bênçãos que você não desfrutou, teus filhos vão desfrutar. Por quê? Porque Deus é fiel. Gerações podem passar, mas a promessa permanece viva. Por quê? Porque quem fez a promessa é eterno. Oh, aleluia. Se eu fosse vocês, cadê os pais aqui? Cadê os pais? Vai, traz os seus filhos no coração de vocês agora, na mente de vocês. Isso, traz seus filhos agora. Isso é profético demais. E começa a declarar: meus filhos vai acessar bênçãos que talvez eu não acessei. Meus filhos vai ter acesso a lugares de bênção. Meus filhos vai ter acesso a lugares de vitória que eu não acessei. Os meus filhos vai chegar mais longe do que eu. Os meus filhos vão, aleluia. Diga comigo assim: os meus filhos vão chegar mais longe do que eu. Só que junto com a geração nova que entrou na terra, tinha 2 senhorzinhos de 85 anos de idade, Josué e Caleb, que entenderam que deserto não é castigo. E o Caleb entendeu tanto isso, que o Caleb, quando ele entrou, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele foi fazer foi isso aqui, ó. Ô Josué, você assumiu o lugar do Moisés, né? Assumi, meu amigo. Você lembra daquela conversa que nós teve tomando aquela tubaína lá no deserto? Lá perto do deserto de Riflim, lá atrás, lá, você lembra? Nós estávamos tomando aquele Teres. Você lembra do que Moshe falou para mim, né? Você lembra, né? Que por eu ter mandado aquele grupo de gente negativa calar a boca, ele me daria uma porção a mais de propriedade.
para que a minha família possa se estabelecer e crescer. Então eu já vou falar para você, Josué, eu quero reivindicar aquilo que foi falado naquela conversa lá. Eu quero reivindicar. É mesmo, Caleb? É. E agora vai ficar claro que ele entendeu que deserto não é castigo, é preparação. Ele disse: porque quando eu saí do Egito eu tinha 40 anos. Agora eu sou um homem de 85 anos de idade, mas permaneço com o mesmo vigor de quando eu saí do Egito. Eu continuo forte do mesmo jeito. Ele está dizendo: o deserto não me enfraqueceu. O deserto não tirou o meu vigor. Ora, mandará bacana. Vou liberar. Essa prova que você está passando não vai te enfraquecer. Essa provação que você está vivendo não vai roubar o teu vigor. Essa luta que você está passando não vai tirar. Pode até fazer você chorar, mas não vai estabelecer uma tristeza eterna. Por quê? Porque essa tristeza é momentânea. Deus tem tempo de alegria para a tua vida. Esse deserto não vai roubar nada teu. Você está vendo? Eu mudei o visual hoje. Senti menos distração e mais foco na missão. Eu fui renovar minha carta. O médico olhou para mim e falou assim: aqui nessa carta aqui você está sem cabelo. Agora você está com cabelo. Como se fosse da conta dele, mas está tudo bem. O que aconteceu? Você é militar? O que você é? Eu falei assim: não, doutor. É porque nessa foto eu estava vivendo uma estação. Esse cabelo está dizendo que eu estou vivendo uma outra estação. Aí ele ficou, sabe aqueles papos de crente? Crente é cheio de falar fase, estação. Ele ficou olhando para mim assim. Eu falei assim: é porque eu fiquei muito tempo careca, em apoio à minha esposa, que trata um câncer. Ele olhou para mim. Entendi. Como que ela está agora? Eu falei: está bem, graças a Deus, está firme e forte. Ele se emocionou. Você já viu uma paciente oncológica? Perde os cabelos, perde os cílios. Porque tem deserto que vai tirando algumas coisas da gente. Mas deixa eu falar para você, o deserto pode tirar aquilo que é externo. Mas não pode tirar de dentro de você os valores. O deserto arranca o cabelo, mas não tira a dignidade. Quem está entendendo isso aqui? Aí hoje eu acordei virado. Hoje eu acordei só o sangue, nem pentei cabelo, nada. Falei para minha esposa assim: eu vou lá no meu barbeiro favorito, no Johnny Rodrigues. Você vai fazer o quê? Vou ficar preparado para a guerra. Fui lá e raspei. E aí eu entendi por que desse texto hoje. O deserto pode até tirar algumas coisas, mas nunca vai anular as promessas que Deus liberou para a sua vida. Quem está entendendo? Agora aquela geração nova está entrando. Josué e Caleb também estão entrando.
O Caleb está tão forte que está dando mortal. Entenda, tudo que está acontecendo na sua vida é Deus te preparando para coisas grandes. Tudo que você já passou é Deus te conduzindo para um lugar. É por isso que você está aqui dentro hoje. É por isso que o Espírito Santo te trouxe aqui hoje. Foi o Espírito de Deus que te trouxe aqui hoje. Você poderia estar em qualquer outro lugar hoje, mas você está aqui. Você pode ficar de pé comigo. Eu estou sentindo uma unção de Deus aqui. Começa a sentir essa unção também. Começa a sentir essa unção de Deus. Esse deserto vai ser parte de uma história que você vai contar para os seus filhos. Esse deserto vai ser parte de uma história. Vai ser parte de um testemunho. Deixa eu falar uma coisa. Deus não permitiu a morte daqueles que saiu do Egito. Deus não permitiu a morte deles no deserto simplesmente porque Deus teve prazer de tirar a vida deles. Porque a promessa que Deus fez é que eles iam entrar. Quem está entendendo isso aqui? Pastor, então o que determinou muitos deles perder a vida no deserto? A atitude deles mesmos. Nada e nem ninguém pode determinar onde você para, aonde a tua história termina, a não ser o Adonai Elohim, a não ser o Senhor. Ele é o dono da vida e Ele tem poder sobre a morte. É Ele. Eu quero que nesse momento você ligue o seu pensamento só nele agora. Você consegue acessar a sala do trono de Deus agora? Coloca para mim Hebreus capítulo 4, a partir do verso de número 12. Hebreus 4, 12. Hoje nós vamos acessar a sala do trono. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, que penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e traz à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Sabe o que Deus falou para o povo lá no deserto? É para vocês aprender que nem só de pão viverá o homem, mas o homem vai viver da palavra. Da palavra, da palavra, da aleluia, oh glória. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É da palavra que eu preciso, é da palavra que você precisa. Por quê? Porque é essa palavra que nos dá acesso, é essa palavra que nos dá acesso. Olha o que diz o verso de número 13 a seguir: nada em toda a criação está escondido de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, e é a Ele que prestamos contas. 14. Visto portanto que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguem-nos firmemente aquilo em que cremos. Versículo 15. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Verso 16 e último. Assim aproximamos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. É nesse lugar que nós temos que acessar, é nesse lugar que nós vamos entrar hoje, é na sala do trono de Deus, é neste lugar, porque é a palavra que nos dá acesso a esse lugar.
Aleluia. Vocês não ouviram uma palavra morta, vocês ouviram uma palavra viva. Eu vou repetir: você não ouviu uma palavra morta, você ouviu uma palavra viva. Eu não estava aqui lendo a bula de uma medicação, de um remédio. Não, eu estou lendo a palavra viva para você. É a palavra, é a palavra, é a palavra. É a palavra que nos coloca de pé, é a palavra que nos dá vida, é a palavra. Oramanda calabash, oramanda lamash. É essa palavra que está sendo liberada aqui, e é essa palavra que vai nos dar acesso aos lugares que Deus disse que nós entraríamos. É essa palavra, é essa palavra. Então, se eu fosse você agora, eu começava a ligar o pensamento em Deus. Isso, liga o pensamento em Deus agora. Oramande calabashori mi calamandai, orebi alamandarabash. Isso, pega o seu pedido de oração, pega o seu pedido de oração. É momento de clamor, é momento de fé, é momento profético. Isso, pega o seu pedido de oração. Oramande calabash. Começa a falar com Deus, começa a falar com o Senhor. Isso, abre o coração. Isso, abre o coração. Aleluia. Vai falando com o Senhor, vai falando com o Senhor. Oramande calabadai. A minha pergunta é: o que está impedindo você de acessar? O que está impedindo você de alcançar esses lugares que Deus prometeu? O que está impedindo da sua família desfrutar das promessas de Deus? O que está impedindo profissionalmente você de acessar esses lugares? O que está impedindo você? Se você já tem uma palavra para acessar. Isso, filho, chora mesmo. As suas lágrimas estão falando por você. Pastores, oh aleluia. Segura na tua mão o teu pedido de oração. Tem obras malignas para ser anulada aqui hoje. Oh aleluia. Isso. Começa a falar com Deus, começa a falar com o Senhor. Se você vai a um advogado, você não pode ficar calado, você tem que falar o que está acontecendo. Se você vai no médico, você não pode chegar lá simplesmente ficar olhando para o médico, você tem que falar para o médico onde que é a dor. E por que diante de Deus você fica mudo? Isso, começa a falar com o Senhor. Começa a colocar diante do Senhor. Deus, coloca fogo na mão dos meus pastores, Pai. E aonde tiver, Senhor, um espírito de bloqueio, aonde tiver uma entidade maligna, trabalhos que foram feitos para ela adoecer, trabalhos que foram feitos para ele ficar doente, trabalhos que foram feitos para romper, quebrar alianças de casamento, destruir relacionamentos, aonde tiver trabalhos que foram encomendados, arriados, feitos, que torna sem efeito hoje na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh aleluia. Isso, vai falando com Deus. Pastores, pode orar. Pastores, pode orar. Eterno nosso Deus,